Queridos irmãos, é uma alegria estar mais um domingo aqui na nossa caminhada de fé, de comunhão, de serviço. Hoje uma alegria especial estarmos com a presença de pessoas queridas, tia Marlene, Marilda, pessoas queridas da nossa família lá de Brasília, que às vezes ficamos um certo tempo sem nos ver, mas o carinho, o significado, a estima permanecem sempre. É uma grande alegria tê-los aqui conosco, pessoas muito presentes na nossa vida desde sempre. É uma grande alegria a presença de vocês. Alegria também a presença dos irmãos e irmãs que caminham conosco no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Me alegro muito com a presença da irmã Silvia, com as suas meninas, que cantaram daqui a pouco. É uma grande alegria para nós a sua caminhada perseverante conosco nesse período mais recente. Continue firme aqui conosco. E uma alegria, os irmãos e irmãs que nos vemos, Dona Yolanda e Matias, estamos só um pequeno intervalo sem nos ver, mas uma alegria de estarmos aqui novamente para seguirmos nossa caminhada, e os irmãos e irmãs que conosco perseveramos juntos aqui na caminhada de fé da nossa igreja. É uma alegria nos reencontrarmos hoje no dia do Senhor. O texto de hoje encontra-se em João, capítulo 4, versículos 14 a 21. João, capítulo 3, eu falei 4, desculpa. João, capítulo 3, versículos 14 a 21. Diz assim como Moisés levantou a serpente no deserto, do mesmo modo é preciso que o Filho do Homem seja levantado. Assim todo aquele que nele acreditar, nele terá a vida eterna. Pois Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele acredita não morra, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, e sim para que o mundo seja salvo por meio dele. Quem acredita nele não está condenado. Quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. O julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal tem ódio da luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam desmascaradas. Mas quem age conforme a verdade se aproxima da luz, para que suas ações sejam vistas, porque são feitas como Deus quer. Amém. Esse texto, irmãos e irmãs, é a continuidade, depois os irmãos e irmãs podem ler em casa, do início do capítulo 3, é a continuidade de uma conversa, de um diálogo de Jesus com Nicodemos, aquele conhecido mestre da lei, um judeu importante naquela época, um homem que era uma referência no conhecimento da lei, da palavra, das escrituras. E este homem, Nicodemos, foi ao encontro de Jesus e teve uma conversa muito profunda com Jesus, do versículo 1 até os versículos anteriores do trecho que eu li. Nós encontramos essa conversa de Jesus com Nicodemos. E nessa conversa, em resumo, Jesus diz algumas vezes para Nicodemos que era preciso nascer do alto, era preciso nascer de novo, era preciso nascer da água e do Espírito. Coisa que Nicodemos não entendeu muito bem. Num primeiro momento ele pensou que fosse algo literal e perguntou: como é que eu vou nascer de novo? Eu, um homem velho já, como é que eu vou voltar para as entranhas da minha mãe e nascer novamente? Mas no decorrer da conversa, Jesus vai mostrando que ele falou no sentido figurado, o significado espiritual do nascer de novo. Para se encontrar com Jesus, é preciso nascer de novo e viver aquilo que Jesus fala a Nicodemos: o vento sopra onde quer, você ouve o barulho,
mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Acontece a mesma coisa com quem nasce do Espírito. Então, naquele diálogo com Jesus, Jesus convida Nicodemos a nascer de novo. Nascer de novo é começar uma vida nova a partir do encontro com Jesus. É desfazer uma série de coisas que pensamos, que sentimos. É desfazer uma série de ideias que pensamos na nossa relação com Deus, com o nosso próximo, para reconstruir, para nascer de novo em Jesus Cristo e viver uma vida segundo o Espírito Santo, no fluir do sopro do Espírito Santo. E é isso que Jesus conversa com Nicodemos antes desse trecho que nós lemos. Lembrando que nós estamos nos preparando para a Páscoa, né? Segundo o calendário litúrgico reformado, nós estamos na Quaresma, um tempo de preparação para a Páscoa, um tempo que nós somos convidados a refletir sobre a necessidade de arrependimento, a necessidade de conversão, ou uma conversão mais profunda a Jesus Cristo, a nossa caminhada, uma abertura mais profunda à ação do Espírito Santo que nos transforma e nos ajuda a viver segundo a vontade de Deus, segundo os passos de Jesus. E é na continuidade dessa conversa que Jesus vai dizer essas palavras: ainda há Nicodemos, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Está falando do próprio Jesus. Assim como Moisés levantou a serpente do deserto, do mesmo modo é preciso que o Filho do Homem seja levantado. Assim todo aquele que nele acreditar, nele terá a vida eterna. E aqui no Evangelho de João há uma referência a uma passagem que Moisés, no deserto, levanta uma serpente. Nós vamos relembrar essa passagem para entendermos melhor o texto que nós estamos lendo. Não precisam abrir, mas depois podem abrir em casa, no capítulo 21 de Números, a partir do versículo 4, que diz assim: do Monte Or, eles tomaram o caminho para o Mar Vermelho, contornando o território de Edom. Aqui é o povo saindo da escravidão do Egito, indo à direção do deserto, experimentando o Deus libertador, que libertou da escravidão do Egito e vai conduzir o povo no deserto rumo à terra prometida. É nesse momento que estamos aqui, no Antigo Testamento. Então, do Monte Or, eles tomaram o caminho para o Mar Vermelho, contornando o território de Edom. Mas o povo não suportou a viagem e começou a murmurar contra Deus, contra Moisés, dizendo: por que nos tiraste do Egito? Foi para morrermos nesse deserto? Não temos nem pão nem água, e estamos enjoados desse pão de miséria. Então Javé mandou contra o povo serpentes venenosas que os picavam, e muita gente de Israel morreu. O povo disse a Moisés: pegamos falando contra Javé e contra você. Suplique a Javé que afaste de nós essas serpentes. Moisés suplicou a Javé pelo povo, e Javé lhe respondeu: faça uma serpente venenosa e coloque-a sobre um poste. Quem for mordido e olhar para ela, ficará curado. Então Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Então essa referência que é feita no Evangelho de João a esse momento em que Moisés levantou a serpente do deserto, se refere a esse momento que, por providência de Javé, ele orienta diante do murmurar do povo, tinha saído da escravidão, mas estava enfrentando muitas dificuldades no deserto. Diante dessas dificuldades, murmurou, perguntou a Moisés: para que nos tiraste do Egito? Para viver essa miséria aqui no deserto? O que nos ensina que o caminho da liberdade é um caminho muito desafiador o caminho da fé, e que não nos cabe murmurar, mas reconhecer a presença de Deus, nele nos apegar para superar as dificuldades e crer que Ele sempre está conosco, a sua providência sempre nos serve. E ali naquele momento a providência de Deus foi essa orientação a Moisés:
providencie uma serpente, levante essa serpente e coloque num poste. Quem for mordido, o povo estava sendo picado por serpentes, estava morrendo. Quem for mordido e olhar para ela, essa serpente que Moisés colocou, será curado. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para essa serpente de bronze, ficava curado. Então, naquele momento, essa serpente levantada por Moisés foi uma orientação de Deus para proteger o povo, para salvar o povo daquela ameaça que eram as serpentes que picavam e muitos morriam. Então, aquela serpente, naquele contexto, levantada por Moisés, era um símbolo de cura, de livramento e de salvação. Por isso que aqui o evangelista João relaciona ao Filho do Homem Jesus, quando ele diz: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e ali naquele momento aquela serpente era um símbolo que representava cura, livramento e salvação para o povo, naquele contexto que lemos ali em Números, prossegue o texto. Do mesmo modo, é preciso que o Filho do Homem, Jesus, seja levantado. Assim, todo aquele que nele acreditar, nele terá vida eterna. Porque, por semelhante modo, aquela serpente era um símbolo de cura e salvação. Jesus, que foi levantado na cruz, dando a sua vida pela nossa salvação, também era uma presença de cura. O significado desse trecho, com referência a Moisés, que levantou a serpente no deserto. Ali, um símbolo de cura e salvação, assim como Jesus levantado, Jesus que deu a sua vida por nós na cruz, era essa presença vinda do Pai para nos trazer cura, livramento, vida nova e salvação. Assim, todo aquele que nele, no Filho do Homem, Jesus Cristo, acreditar, nele terá a vida eterna. E o texto prossegue, irmãos e irmãs, depois dessa passagem, dizendo: pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É aí que vai desembocar. Esse é o centro dessa conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus convida Nicodemos a nascer de novo, a mudar radicalmente, profundamente de vida, a ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. Esse vento que sopra onde quer, você ouve o barulho, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Viver segundo o sopro imprevisível do Espírito, que tantas vezes fez Jesus dizer: no sábado esse homem será curado. Essa mulher que seria apedrejada pela lei de Moisés não será apedrejada. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus vivia no sopro do Espírito. Ele conhecia a lei, reconhecia a importância da lei, mas sabia que acima da lei estava a misericórdia e o amor que vem de Deus. Era a liberdade do Espírito Santo que ele convida Nicodemos a viver. E essa conversa de Jesus vai culminar nesse trecho em que ele fala do centro da sua missão, do centro do significado, da sua presença na história, da sua presença em nossas vidas. Deus Pai nos amou o mundo, e aqui não amou só a humanidade, não amou só a mim e a você, amou o mundo. O mundo lá no grego, no texto original, é cosmos. Deus amou o universo, tudo o que Ele criou, incluindo a nós humanos. Amou de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida, vida eterna, vida em abundância, vida eterna. É para isso que Jesus foi enviado. E segue dizendo o texto: Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, não foi para destruir a vida humana, não foi para destruir a criação. Jesus veio para trazer salvação. É o grande convite de Deus a todos nós a uma vida de salvação, uma vida transformada, uma vida guiada pelo Espírito Santo, para que o mundo seja salvo por meio dele, por meio de Jesus.
É crendo nesse Jesus Cristo, confiando, colocando nele a nossa fé, as nossas vidas em suas mãos. É nele que nós encontramos vida em abundância e vida eterna. E segue o texto: o julgamento é este: a luz, que é o próprio Jesus, veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal tem ódio da luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam desmascaradas. Mas quem age conforme a verdade se aproxima da luz, para que suas ações sejam vistas, porque são feitas por Cristo. A vinda de Jesus é esse grande convite de amor que Deus tem a todos nós. É esse grande presente. Tem uma ilustração que diz que um homem foi presentear um amigo com um presente muito precioso, não é? E levou esse presente ao amigo. E aquele presente estava ali diante do amigo, mas ele disse: olha, esse presente que você deixou ali ainda não recebeu, ele não tem o seu significado, ele não tem o seu fim cumprido, porque esse presente precisa ser recebido. É só quando esse presente é recebido, acolhido, que ele vai gerar a alegria, o amor, a amizade. E assim é esse presente que Deus deu para nós. É só na medida que a gente recebe, acolhe o presente que é Jesus em nossas vidas, que esse presente se faz pleno, que esse presente se faz novidade de vida em nossas vidas. É aí que Jesus em nós nos transforma, retira de nós aquilo que nos atrapalha de viver em conformidade com a vontade de Deus e nos fortalece para viver uma vida nova. O nosso culto hoje faz referência ao 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. E aqui, no dia, pelos grupos do WhatsApp, nós parabenizamos as mulheres e fazíamos a colocação de que nos cabe, nesse período de Quaresma, também que é um tempo de conversão, pensando nesse chamado de Jesus a nascer de novo, a nascer do alto, a nascer do Espírito, a mudar radicalmente a nossa vida para que possamos ser mais semelhantes a Jesus. Nós precisamos pensar que nesse Dia Internacional da Mulher, além de parabenizar as pessoas com flores, gentilezas, abraços, que tem a sua importância também, mas o mais importante é perceber que nós precisamos nos converter muito a esse respeito. Precisamos nos converter a respeito do machismo que ainda modela as nossas vidas, das heranças patriarcais que ainda modelam nossos pensamentos, nossos comportamentos, e sermos instrumentos nas mãos de Deus para superar e transformar todas as realidades de injustiça e violência contra as mulheres. Nesse tempo de Quaresma, nesse tempo de conversão, nesse tempo em que somos chamados a nos arrepender dos nossos erros, de nos transformar, de nascer de novo em Cristo Jesus e nos deixar guiar pelo Espírito Santo, é tempo de refletir em que medida o machismo ainda orienta as nossas práticas, os nossos pensamentos, as nossas relações no nosso dia a dia, em vários aspectos. Na sexta-feira passou um programa interessante, mas interessante na Rede Globo. É certo que tanto a Rede Globo quanto a Record, SBT, qualquer televisão que nós assistimos, nós precisamos ter um olhar crítico, perceber que às vezes a gente precisa filtrar aquilo que é proveitoso daquilo que não é? Porque os meios de comunicação têm seus interesses, têm suas ideologias, têm os seus interesses econômicos e assim por diante. Mas cabe fazer aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinava: examinar tudo e retém o que é bom. Então, na sexta-feira passou um programa Fala de Mulheres na Rede Globo, muito interessante para nos ajudar a pensar isso. O quanto nós precisamos mudar e nos converter ao amor de Deus com relação à realidade das mulheres. Num certo momento apareceu várias profissões no quadro, e aí as pessoas eram convidadas, homens eram convidados a dizer que salário essa pessoa deveria receber no mês. Aí tinha lá costureira, faxineira, psicóloga, psicólogo, professor, professora, e cada um ia colocando o valor do salário que seria justo para essa profissional, para esse profissional.
Depois que colocaram, uma pessoa chegou e disse: olha, agora nós precisamos de uma pessoa que faça um pouco de tudo isso, 24 horas por dia, e não receba nem um centavo. Aí todos ficaram chocados. Quem é que vai fazer tudo isso sem receber um centavo e está disponível 24 horas por dia? Todos disseram: isso é um absurdo, ninguém vai fazer isso. E aí, no momento em que cada um estava na sala, de repente abria-se a porta e entrava ninguém mais, ninguém menos que a mãe daquela pessoa. A mãe de cada um aparecia. Digamos, Djalma estava na sala, então ele dizia: olha, a faxineira deve receber tanto, um psicólogo deve receber tanto, uma professora deve receber tanto. E aí diziam para você, Djalma: olha, uma pessoa precisa estar disponível para fazer tudo isso 24 horas por dia, sem receber nada. Aí você ia dizer: que absurdo, ninguém vai fazer isso. De repente abre a porta e entra a sua mãe. A ideia era essa. Porque as mães fazem isso. As mães da nossa sociedade fazem tudo isso gratuitamente e muitas vezes sem o devido reconhecimento. Mais adiante no programa aparecem umas cenas já no âmbito profissional, no mercado de trabalho, né? Em que muitas vezes as mulheres, sabemos, recebem salários menores para fazer as mesmas tarefas, né? E aparece uma cena de assédio sexual, uma cena de assédio, uma simulação. E aí muitas pessoas que estão na sala, depois são entrevistadas: vocês viram alguma coisa demais? Principalmente os homens diziam: não vi nada demais. Eles estavam ali para conseguir um emprego. E algumas mulheres disseram: sim, o que foi feito ali não diz respeito, isso não se faz no âmbito profissional. Então é algo que acontece costumeiramente no âmbito profissional, mulheres sendo assediadas por chefes, por colegas de trabalho, e muitas vezes nós passamos despercebidos ou somos coniventes com isso. Depois foi para o âmbito familiar. Hoje o maior número de casos de violência doméstica se dá justamente por companheiros e esposos das mulheres. É onde as mulheres são mais agredidas na nossa sociedade, é no âmbito doméstico, justamente por companheiros e esposos. Essa é a realidade que nós vivemos. E mais ainda, um dado assustador: a cada 15 horas no Brasil, uma mulher é assassinada, é vítima de feminicídio. A cada 15 horas, é menos que um dia, é mais que um dia, mais que uma vez por dia, uma mulher é vítima de feminicídio no nosso país. Por conta dessa mentalidade de que as mulheres são objeto do homem, são inferiores aos homens, e que se elas não quiserem ficar com aquele homem, elas não ficarão com mais ninguém. É essa mentalidade que está colocada na nossa sociedade. Mas em que medida nós somos coniventes com isso? Nós reproduzimos tudo isso. Falou-se também das mulheres que trabalham em casa, o trabalho doméstico não remunerado, que é invisibilizado. A gente parece que as mulheres que trabalham em casa não trabalham, ficam de braços cruzados o dia todo. E é um trabalho desvalorizado, não percebido. Então, nesse tempo de quaresma, tempo de arrependimento, tempo de conversão, tempo de mudança, tempo de nascer de novo, nós precisamos refletir, guiados pelo Espírito Santo, guiados pela Palavra de Deus. Em que medida eu participo dessa realidade de opressão, discriminação e morte para as mulheres? Em que medida eu preciso mudar para que elas não sejam, aquelas que estão ao nosso redor, não continuem sendo oprimidas, exploradas, sobrecarregadas? Nós precisamos mudar. Eu preciso mudar. Nós precisamos mudar. A nossa sociedade precisa mudar. E a palavra de Deus nos orienta nesse sentido. Porque Jesus viveu numa sociedade patriarcal em que os homens que eram adúlteros não eram apedrejados, as mulheres eram. E quando levaram uma mulher para Jesus, para colocá-la numa situação difícil, para condená-la como uma pessoa que não cumpria a lei de Moisés, levaram uma mulher adúltera e disseram para ele: mestre, essa mulher é adúltera, o que cabe fazer segundo a lei de Moisés? Jesus sabia que na lei de Moisés havia uma orientação para apedrejar as mulheres, mas ele diz, defendendo a vida daquela mulher: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra.
E todos foram sair. E aquela mulher teve a sua vida preservada. Jesus a acolheu e disse: mulher, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Jesus, numa sociedade patriarcal, ele foi na contramão daquele patriarcado que oprimia, matava, explorava as mulheres. E é esse o convite que ele nos faz hoje. Precisamos mudar, precisamos nos converter, precisamos nascer de novo, em vários sentidos, e um deles é este, do machismo, das heranças do patriarcado. Precisamos nascer de novo, precisamos ser novos homens, novas mulheres, transformados pelo amor de Deus, que faz novas todas as coisas. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude nesse sentido, que possamos, apoiados na palavra, transformados pelo Espírito Santo, a exemplo de Jesus, sermos libertos dessas amarras, dessas correntes que insistem em nos rodear e que precisamos nos libertar para também sermos testemunhas de uma vida nova em Jesus Cristo. Amém.